Tesouro Selic acima de 10 mil reais, vale a pena ou não? Este é o tema do nosso vídeo, essa é a resposta que a gente quer chegar aqui no final da nossa conclusão. E esse vídeo é um complemento ao vídeo anterior. Se você viu, a gente fez um comparativo do Tesouro Selic com CDBs de 110% até chegar lá em 106% e chegamos na nossa conclusão que eu vou revisar com vocês daqui a pouco. Mas nessa aula a gente quer falar o seguinte, se você investe além de 10 mil reais no Tesouro Selic, você começa a ter a taxa da B3, tá? A gente vai falar mais sobre essa taxa, vamos falar mais sobre o Tesouro Selic, então não se preocupe, tá? A gente vai contextualizar muito bem aqui o vídeo e a gente vai chegar na nossa resposta. E se você não me conhece, eu sou o Dimasso, especialista em investimentos, analista de mercado, tá aqui para te ajudar a investir melhor, a entender melhor os investimentos, a não cair em pegadinhas, tá? Esse é o nosso maior objetivo. Então, se você se interessa por isso, já clique aí no se inscrever aí para você participar deste canal que vai chegar em 10 mil inscritos muito em breve, tá? Então, vamos direto ao nosso vídeo, sem rodeios, que é assim que eu gosto de fazer. Ficar rodeando aqui pra mim não faz nenhum sentido. Eu tava gravando agorinha, tá? Sem áudio, eu tô regravando aqui esse início do vídeo inteiro. Até tá mais sintético do que estava antes. Eu já... Não, peraí. Vou sintetizar mais pra ir direto ao ponto. E o seguinte, a gente tá falando desse cara aqui, ó. Tesouro Selic 2026, Tesouro Selic 2029. Eu já vou dar um print nele aqui, porque a gente vai levar ele lá para o Excel, tá? Pra gente fazer nossas contas, tá? Antes eu tinha até contextualizado sobre os demais títulos, tá? Se vocês quiserem que eu contextualize mais sobre os outros títulos, também avisa aí nos comentários que a gente também pode trazer isso aqui para vocês. E o seguinte, existe a taxa da B3, que é a única tarifa que você deve pagar aqui no Tesouro, tá? Que é uma tarifa que é cobrada em todos os títulos, todos. Você tem lá a tarifa da B3, exceto no Tesouro Selic para valores até 10 mil reais. Então você tem R$ 9.999 investido nesse cara aqui, ou nesse, ou na soma dos dois, 5 mil em cada. Você não paga a taxa da B3. Se você passa R$ 10 acima disso, esses R$ 10 que passaram, começa a ter taxa da B3. E essa taxa é tão perigosa assim, de Matos, ela é de 0,2% ao ano, tá? 0,2% ao ano. E é sobre os impactos dela que a gente vai falar nesta aula aqui. Então, para eu contextualizar, tá, vocês do vídeo anterior, para quem não viu, ou então para quem precisa lembrar, inclusive eu mesmo preciso lembrar do vídeo anterior, que tem tempo que eu gravei, era o seguinte, a gente estava respondendo a esta pergunta aqui, ó. Um CDB de 110% que você tem que resgatar ele a cada 3 anos, vamos comparar ele com o Tesouro Selic. Por que essa lógica de você pegar um CDB que você tem que resgatar a cada 3 anos e comparar com o Tesouro Selic? Porque quando você resgata, você paga imposto de renda. E essa antecipação do imposto de renda gera um problema, tá? De você deixar de gerar juros com aquele valor do imposto de renda que estava no seu bolso e não está mais. Tá? Eu sempre explico isso, é o efeito do come cotas. Você tinha R$ 100 que era pagar imposto, se você não pagou, ele ficou no seu bolso e rendeu. O que rendeu não é tudo imposto, é só um pedaço de imposto, outra parte é sua, tá? Mas se esse dinheiro sai do seu bolso, ele não rende nada, tá? Então, quanto mais tarde você paga imposto de renda, melhor para o seu bolso, tá? E a gente fez essa conta, tá? O Tesouro Selic estava assim, ó. Tesouro Selic 2029 mais 0,1828%, tá? Isso aqui ao ano. E a gente fez todas as contas, tá? Taxa Selic hoje tá em 13,75. A efetiva vem um pouquinho abaixo, 13,65, que é essa efetiva e o CDI, tão falado CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é o mesmo valor da taxa Selic efetiva. Então, quando a gente diz, eu tenho uma aplicação que rende 100% do CDI, ela rende hoje ao ano 13,65, tá? Se eu tenho uma aplicação que rende 106% do CDI, ela rende ao ano 14,47, tá? E se for 110%, que era o tema da aula no começo da aula passada, dá 15,02. Com tudo isso, a gente fez essa tabela aqui, tá? Essa tabela mostrava o quê? Mostrava um CDB de 3 anos, tá? Que vence em 3 anos, aí você tem que reinvestir, tá? Mostrava um CDB de 2 anos que vence em 2 anos, você tem que reinvestir depois de 2 anos. 2 anos. E depois mostrava o Tesouro Selic 2029. Tá? Que ia vencer somente em 2029, somente lá você pagaria aqui o imposto de renda, tá? Então, a gente fez essa conta considerando o quê? Que você fez um investimento agora e vai levar ele até 2029, tá? Seja neste CDB que vence em 3 anos, no CDB que vence em 2 anos, ou no Tesouro Selic. Só que a gente considerou que você estava investindo R$ 10 mil, tá? Abaixo disso, tá? Um valor que a gente considerou que você não tivesse taxa da B3, tá? Lembrando que cada valor que passa dos 10 mil, então, por exemplo, esses 1.300 aqui do próximo ano, ó,
esses 1.300 vai ter taxa da B3. E vamos só fazer uma conta aqui, ó. 2023 inteiro. Seu saldo médio, ó, foi de quanto? Vamos colocar aqui, ó. Média. Vamos trazer esse cara. A média, ó, do ano foi 12.175. Então, o que extrapolou aqui, só para eu te mostrar quanto que você pagou de taxa da B3 nessa nossa simulação aqui durante o ano de 2023 inteiro, tá? Durante o ano de 2023, na verdade a média é essa, eu já estava calculando de 2024. Vamos colocar 2023, que a sua média vai ser essa daqui, ó. Seu saldo médio foi 10.693, tá? Na média. E aí você vai ter quanto que você tem de rentabilidade aqui? Ou quanto que você tem além dos 10 mil, que é o limite? 693. A taxa da B3, ela é de 0,2% ao ano, em cima do valor que você tem investido. Tá? Aí você tem a isenção no Tesouro Selic de 10 mil, pronto. Agora, o que passou dos 10 mil, é 693 aqui no caso, vai ter a taxa da B3. Quanto que vai dar isso aqui no ano? Quanto que vocês acham que vai dar? Vai dar o quê? R$2? R$1. Não vai nem ser cobrada, tá? Porque ela, no mínimo, para ela ser cobrada, são R$10. R$1,39. Não vai nem ser cobrada. Próximo ano, quanto que vai dar a taxa da B3? R$4. Também vai ficar 2 anos sem pagar a taxa da B3, se você só tiver investido esse primeiro valor aqui. Depois, no outro ano, R$7. Aí vai ser cobrado, tá? Então, é uma taxinha que muita gente fica muito preocupado com ela. Mas não é ela que vai mudar o seu jogo, de forma alguma. É importante você se preocupar, sim, mas não ficar muito preocupado, tá? Não ficar muito preocupado. Por isso que eu vou fazer as contas para você perceber que ela é pequenininha, no fim das contas, tá? E o seguinte, a gente vai colocar essa taxa da B3 aqui no valor do Tesouro Selic para poder comparar com o CDB que não tem taxa da B3, tá? Então a gente vai refazer a nossa conta aqui de baixo. Como é que você faz isso? A taxa da B3, ela é 0,2% ao ano, só que ela é cobrada diariamente, tá? Mas como assim cobrada, de Matos? Eu não vejo nenhuma cobrança, beleza? Ela é provisionada diariamente. O que é provisionar? É você pegar essa taxa aqui e dividir ela por 252 dias úteis que a gente tem no ano, tá? Mas dividir de uma forma financeira, 1 mais a taxa, tá? E tem que elevar isso aqui, é para ficar complicado mesmo. Eleva 1 sobre 252, você descobre que, na prática, essa taxa aqui ao dia é esse valor aqui, tá? 793 por dia útil. Quase nada, né? Se for em cima de 10 mil reais, isso aqui vai dar menos de meio centavo, né? Vamos ver. Não, ó, deu 8 centavos. 8 centavos, tá certo. Isso, 8 centavos ao dia, em cima de 10 mil. Só que para você ter uma taxa que incide em 10 mil, você tem que ter 20 mil investidos, né? Porque você tem 10 mil de isenção, e aí para você ter essa taxa incidindo em cima de 10 mil reais investidos, você tem que ter 20 mil lá no Tesouro Selic, que aí essa taxa da B3 vai vir em cima dos próximos 10 mil fora da isenção, tá? Então, essa é a taxa da B3. Todos os dias, ela é provisionada do seu saldo. Todos os dias fica ali, provisionando. Até chegar em 10 reais, tá? Que é o mínimo para ela ser cobrada. E até chegar em janeiro ou julho, que a gente inclusive está chegando em julho muito em breve, tá? E aí quando chega no primeiro dia útil de julho, acontece a cobrança. Acontece a cobrança aí na sua conta, tá? De onde você fez o investimento. Isso é muito importante. Você fez o investimento através do banco tal, da corretora tal. Se você abre lá o portal do Tesouro Direto, tá? Clica aqui em login, lá em cima, ó. Deixa eu te mostrar. Abre aqui o portal do Tesouro Direto, eu tô na frente. Aqui, ó. Clica aqui em cima em login, tá? E aí você vai chegar aonde? Nessa tela aqui. Você preenche seu CPF ou então entra com o Gov aqui, você faz o login e aí você chega numa tela que tem todos os seus investimentos, você pode clicar neles e aí lá embaixo vai ter assim, ó, taxa da B3, vai ter uma tabelinha e tem lá, taxa da B3. Ali você consegue descobrir quanto que vai ser cobrado da sua conta. Só que isso é o que eu falei, tá? Tem que ter, no mínimo, 10 reais para ser cobrado. E aí sim, em julho, né, ou em janeiro vai ser cobrado aí do seu bolso. Então, fiz um contexto geral sobre a taxa da B3, agora a gente pode colocar ela de fato aqui na rentabilidade do nosso título, tá? Só para contextualizar, você que não vai voltar lá no vídeo anterior, tá? Tem muita gente que não vai voltar, tem muita gente que viu, então tudo bem. Aqui a gente estava fazendo contas considerando uma hipótese impossível.
Ah, para que você está fazendo conta considerando hipótese impossível, Matos? Tá. A hipótese impossível é que a Selic vai se manter 13,75 até chegar em 2029. Isso é impossível. Então por que você não põe uma Selic que vai ser possível? Porque não vai fazer diferença para a nossa conta. Tá? A nossa conta está impactando os dois. Todo mundo está pegando essa taxa aqui. Então a gente poderia até vir aqui e colocar uma taxa diferente. Vou até colocar uma taxa diferente para vocês verem depois. Tá? Espero me lembrar disso até o final do vídeo. Mas colocando outra taxa, você vai ver que o racional vai ser o mesmo. Tá? O racional vai ser o mesmo, você vai conseguir fazer as mesmas comparações. Mas então vamos lá. Se você tem uma taxa da B3 de 0,2%, quer dizer que o que passar de 10 mil tem taxa da B3. A conta vai ficar muito mais complicada do que eu imaginava. Vai ficar bem complicada. Mas a gente vai fazer, porque a gente aqui não tem medo, tá? Então eu estou supondo que você tem lá. Vou ter que pôr um valor maior, tá? Porque se você tem 10 mil, você vai ter taxa da B3 só sobre esse pedacinho aqui. Então eu vou fazer o seguinte: isso aqui, ó, é para os seus primeiros 10 mil reais. E a linha de baixo vai ser para os seus próximos, tá? Vai ser para os seus próximos 10 mil reais, tá? Então, na linha de baixo, eu vou considerar que você tem a taxa da B3. Como é que eu faço esta conta? Você tem uma rentabilidade que se aplica ao valor que você colocou lá, 10 mil, vai ter essa taxa, 13,86, que é essa taxa da Selic, mais aqui a rentabilidade do Tesouro Selic. Tá? Aquela taxinha que fica aqui do lado dele, ó, 0,1828. Tá? Então você tem isso. E por outro lado, você tem a taxa da B3 reduzindo esse valor dia após dia. Então como é que você faz essa conta? Uma aumenta, a outra diminui. Tá? Então você tem que pegar isso aqui, ó, e tirar o 0,2%. Simples assim. Como é que você faz isso de uma forma financeira? Tá? É 1 mais a taxa dividido por 1 mais a taxa. A gente quase nunca faz essa conta aqui no canal. Tá? Mas esta seria a fórmula correta. Daria 13,63%. Tá? Um pouquinho menor do que tirar os 86 ali. Ó. Então 13,63% é o valor que a gente vai colocar aqui na rentabilidade. E você vai descobrir o quê? Que vai mudar tudo, né? Vai mudar, mas não mudou. Por que não mudou, Matos? Porque essa fórmula aqui tem vínculo, ó. Eu tenho que mudar o vínculo dela para cá. Então eu vou fazer de uma forma direta, ó. B26 eu vou substituir pelo valor que a gente quer, tá? Então pega isso aqui e coloca aqui no 28. E a gente manda um substituir tudo aqui. E aí ele é 25 com 27. Na verdade, agora ele já substituiu tudo. A gente só faz um confere aqui na nossa fórmula para ver se não passou nada batido aí. Deu tudo certo. Tudo certinho. Então aqui a gente já teve, ó, uma redução pequena, pequena mesmo, assim, bem pequena no comparativo de um cara com outro. E vamos ver aqui onde é que está a diferença que ela acabou que não apareceu, ó. Agora sim, tinha mudado esse cara aqui de cima também. Agora voltamos ao valor que estava inicialmente aqui, a gente já chega no nosso comparativo, ó. Para os próximos 10 mil reais, tá? Os primeiros 10 mil você vai ter essa isenção. Para os próximos 10 mil, olha aqui qual que seria a sua rentabilidade. Seria esta diferença aqui, ó. R$ 293 reais de diferença. Isso aqui já é uma rentabilidade líquida do imposto de renda, tá? Sempre bom lembrar. Então, essa seria a diferença. E agora a gente faz aquele comparativo, né, dos percentuais, tá? Vamos fazer aquele comparativo comparando com um CDB. Tá? Vamos supor um CDB de 3 anos, tá? Que você foi obrigado a resgatar ele em 25, reinvestiu, obrigado a resgatar em 28 e reinvestiu por 1 ano. E depois uns 2 anos que você foi obrigado a resgatar em 2 anos, tá? A cada 2 anos você foi obrigado a resgatar. Claro que aqui também tem uma hipótese, tá? Bem difícil de acontecer, que é você conseguir reinvestir nesse CDB, seja lá 110% ou outro valor. A gente está supondo que você consegue achar de novo um CDB desse quando ele vencer, tá? Então, também é uma hipótese que depende aí de vários acontecimentos, tá? Mas aqui você vê que lá anteriormente a gente tinha colocado 106% e estava dando praticamente na mesma, tá? Agora, quando a gente coloca 106% de rentabilidade, o CDB de 3 anos ainda assim rende mais. Ele ainda está rendendo, olha aqui, vamos colocar o valor. A diferença que ele está rendendo a mais, ó. R$ 363 reais líquido a mais. Então, qual seria o percentual para a gente zerar essa diferença aqui, ó? Seria uns 104%? Ó, quase. Tá? Então, 103%? Não, já ficou ruim. Então, 103,5, que não existe, né? Normalmente 103 ou 104. Então, é 104, tá? Que ficou sobrando R$ 31 reais. Se você tem um CDB de 104% para 3 anos, tá? Você consegue ter
a mesma rentabilidade de um Tesouro Selic. Quando a gente fala isso, já vem aqui um alerta de educador financeiro gigante, que eu não posso te falar isso sem te alertar para o seguinte: por que isso acontece? Por que os CDBs normalmente pagam mais do que o Tesouro Selic? Por causa do risco, tá? O risco de você emprestar para o governo é milhares de vezes menor do que você emprestar para uma financeira, para um banco pequeno, tá? Que são os pequenos que te oferecem mais de 100%, tá? São os pequenos. Tá? Ou então campanhas publicitárias, tá? Isso também acontece. Ou então, às vezes, o grande, no seu aniversário, alguma campanha na prática de marketing, alguma campanha de captação de clientes, tá? Eu quero que você entenda essa diferença, tá? Você emprestar para um banco e você emprestar para o governo. Tá? O governo, ele pode querer falir de todos os jeitos, que ainda assim ele consegue emitir papel moeda, ele consegue emitir moeda escritural e te pagar. Então, você não receber do governo é muito difícil. Mas de Matos tem o FGC, tá? Tem o Fundo Garantidor de Crédito também nos CDBs. Beleza, você não receber de um banco também é difícil, porque tem lá o Fundo Garantidor de Crédito. Mas eu quero que você entenda que tem várias questões para conversar sobre FGC, mas a gente não vai trazer isso aqui neste vídeo. Mas entenda que um banco te paga mais porque normalmente é a única forma dele conseguir ser atrativo e fazer você de fato investir nele. Tá? O Tesouro não precisa fazer isso, ele te paga ali o básico da taxa Selic e você vai querer investir nele porque é seguro. Tá? Então, entenda essa diferença. Tá? Aqui seria 104. Quando a gente não tinha tirado a taxa da B3, estava dando 106% aqui. Tá? E num CDB de 2 anos, a conta é diferente. Né? No CDB de 2 anos, você pode colocar aqui, eu acho que 100%, que ainda assim, ó, 22,291, 100% do CDI. Não, eu fiz a conta contrária, a cabeça já tá falhando. Ó. 110% para você ter uma vantagem aqui, ó, no CDB de 2 anos. Já tá dando muito, né? 108%, ó, 130, por aí, 107%. Pronto, ficou parecido ali. Então, entre 107 e 108% para um CDB de 2 anos render a mesma coisa que um Tesouro Selic, mesmo já descontando a taxa da B3. Este era o vídeo. Se você quer aprender mais sobre o Tesouro, conheça aqui meu curso, está na descrição, do zero à marcação a mercado avançada com o Tesouro. Garanto que você não vai se decepcionar. Clica lá para você pelo menos conhecer a proposta aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.